Nenhuma década do século passado mexe tanto com a imaginação como a década de 1920. Séries, filmes e novelas tentam captar a áurea de festa e a faceta brincalhona da moda dessa época, carinhosamente conhecida como a Era do Jazz ou os loucos anos 20. Mas no vídeo de hoje eu vou provar pra vocês que a década de 20 foi muito mais do que melindrosas de cabelo curto e piteira, e que os vestidos retos e com pouca cintura não foram os únicos. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. Estamos em mais um episódio sobre a moda no século 20 e o último vídeo desse quadro foi sobre a década de 1980. Recomendo que vocês vejam, caso ainda não tenham visto. E recomendo também que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e, claro, não esqueça de deixar o seu like. A década de 20 costuma ser retratada como um período de grande alegria e efervescência cultural. Entretanto, os primeiros anos não foram tão alegres assim. É preciso lembrar que a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. A Europa precisou passar por um período de reestruturação e, além do mais, muitos países do continente contraíram dívidas com os Estados Unidos. Entre 1918 e 1919, o mundo foi assolado pela gripe espanhola, uma pandemia que matou milhões de pessoas ao redor do mundo e causou muita dor e tristeza. Ou seja, os primeiros anos de 1920 vieram com lembranças de luto e de guerra, e um profundo desejo de que as coisas fossem diferentes dali pra frente, de que aquela década viesse acompanhada da tão sonhada paz e prosperidade. A moda do início dos anos 20 foi completamente diferente do que está no inconsciente do senso comum. Os vestidos ainda tinham cinturas marcadas e o comprimento ia até as canelas. As saias eram envelopadas e de cintura alta, e era super comum o uso de jaquetas e chapéus de abas largas. Já nessa época é possível observar algumas peças com cinturas baixas, mesmo que marcadas. Um elemento presente do início ao fim da década foi o cabelo curto. O cabelão imponente das décadas de 1900 e 1910 encurtou durante a Primeira Guerra Mundial e se fortaleceu nos anos 1920. A silhueta dos primeiros anos tendia a deixar a mulher achatada. Dava a impressão de que a mulher era mais baixa do que o normal. Era tudo muito solto e a figura não ficava muito bem definida. Mas conforme a década avançava, novidades iam surgindo, e a silhueta clássica dos anos 20, conhecida como uso de cintas e sutiãs específicos, comprimiam as curvas e com um traje solto a mulher aparentava ser reta. Esse corpo esguio da nova silhueta dava a impressão da mulher ser mais alta do que realmente era. Nos anos 20, as regras de etiqueta ainda estavam em voga, e Paris permanecia como grande centro de artes e de vestuário. As revistas femininas tinham um papel crucial ao ditar as tendências e mostrar com exclusividade os lançamentos da alta costura. E as casas de alta costura viveram talvez a sua grande era de ouro nos anos 20. A moda de alta costura era produzida com o melhor que havia na França. Eram os melhores estilistas, os melhores sapateiros, chapeleiros, artesãos, bordadeiras, todos reunidos em uma cidade, Paris. Mulheres abastadas viajavam a Paris e assistiam aos desfiles. Se gostassem de algo, bastava encomendar o modelo sob medida. O preço não era barato, especialmente se a mulher queria exclusividade. O atendimento da alta costura era absurdamente personalizado. A cliente era atendida por uma vendedora que fazia todas as sugestões e anotações necessárias para o desenvolvimento de um projeto assertivo. Após relatar seus anseios e gostos, a cliente tinha as medidas tiradas e depois disso o projeto era executado e os testes de prova eram feitos até que a roupa ficasse do tamanho exato da cliente e estivesse de seu agrado. Apesar da alta costura lutar a favor dos modelos únicos, as imitações eram cada vez mais frequentes, especialmente nos Estados Unidos. Havia ali grupos altamente especializados em falsificações de roupas. Eles enviavam olheiros até os desfiles, eles desenhavam, tiravam fotos escondidos, se informavam sobre os tecidos e aviamentos, e com todo esse material e informações coletadas, voltavam para os Estados Unidos e começavam a fazer as cópias. Algumas cópias modelos originais. Afinal de contas, as técnicas manuais, as vitrines de moda nos anos 20 se tornaram bem mais interessantes.
Manequins em tamanho real, inclusive com rosto e maquiagem, ficavam expostos com o melhor que uma loja poderia oferecer. A produção de vestuário nessa década foi bastante variada. A alta costura era um grande sonho, afinal de contas, não era para todos e simbolizava o prestígio de um status social. Uma opção mais barata era mandar fazer as roupas em modistas desconhecidas, mas igualmente habilidosas. Havia ainda a alternativa de fazer as roupas em casa ou comprá-las em lojas de departamento. Eu sempre gosto de citar as lojas de departamento porque as pessoas têm a falsa ideia de que nessa época as roupas só poderiam ser adquiridas através... Mas a verdade é que lojas de departamento já estavam bem estabelecidas, linhas retas e limpas. Estilistas como Chanel acreditavam que a moda precisava ser elegante, mas também eficiente, e suas criações refletiam esse pensamento. Cores sóbrias, detalhes funcionais, nada muito rebuscado ou enfeitado. O movimento Art Deco, lembrado especialmente por suas linhas geométricas, recebeu esse nome por causa da Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, que aconteceu no ano de 1925. O Art Deco se manifestou na arquitetura, design gráfico, design de interiores e, claro, na própria moda. A moda Art Deco é mais relacionada com o universo das Flapper Girls, em português, melindrosas. As melindrosas foram jovens de caráter rebelde com grande interesse em moda, beleza, cinema e música. Elas queriam chocar os setores mais conservadores e usaram de suas estéticas para essa finalidade. Aqui no Brasil, as mulheres ainda não votavam nos anos 20, mas nos Estados Unidos sim. E a emancipação feminina, depois de tantas décadas de luta, trouxe uma sensação de liberdade e de euforia. As melindrosas eram adeptas da silhueta tubular. Seus corpos eram magros e sem nenhum tipo de curva. Por cima do corpo, elas exibiam vestidos coloridos e com belos drapeados nas barras ou nas laterais. Os cabelos curtos, muitas vezes ondulados, seja pela técnica do permanente, finger waves ou Marcel waves, eram enfeitados com tiaras ou, mais comumente, por lenços e chapéus. O grande chapéu dos anos 1920 foi o modelo cloche, confeccionado em feltro. Ele poderia ser simples ou receber detalhes de laços, pedrarias, flores, fitas e etc. Vestidos noturnos baseados na Art Deco costumavam ser muito luxuosos e dispendiosos. Com franjas e vidrilhos, eles tinham o movimento perfeito para executar os passos do Charleston, a grande dança da década de 1920. Melindrosas fumavam, gostavam de se maquiar e saíam à noite para clubes noturnos. Apesar dessas descrições, a realidade da mulher, todavia, não era a ideal. A imagem da melindrosa, ainda que evoque a representação de uma mulher livre que faz o que quer e quando quer, esconde por trás um arquétipo tão problemático quanto os seus antecessores. O corpo magro nos anos 20 se tornou uma verdadeira obsessão. Dietas, receitas caseiras e remédios que prometiam um corpo perfeito triplicaram. E alguns estudos indicam um aumento no número de distúrbios alimentares como anorexia e bulimia. Outra grande obsessão, não só de melindrosas, mas de praticamente todas as mulheres dessa época, foi ter a pele dos sonhos. Uma pele livre de manchas, sardas, espinhas e rugas. Marcas de cosméticos como Elizabeth Arden e Helena Rubinstein se apoiavam nesse grande anseio e prometiam a tez perfeita junto com a juventude prolongada. Melindrosas foram fortemente influenciadas por atrizes do cinema mudo, até porque muitas dessas atrizes eram melindrosas também. O cinema, inicialmente considerado um passatempo menor que o teatro, ganhou força e passou a ser o principal difusor das tendências de moda, juntamente com as revistas. As revistas de cinema falavam dos figurinos, das maquiagens, dos penteados e das fofocas dos bastidores de Hollywood. Havia um grande interesse do público pela vida pessoal dos atores e atrizes, especialmente no que diz respeito à vida sentimental deles. É sabido que os estúdios manipulavam muita coisa. Algumas estrelas eram proibidas de aparecerem namorando publicamente, pois precisavam parecer livres, o que ajudaria nas fantasias dos fãs. Já outros namoros célebres eram puramente jogadas de marketing para a divulgação de algum filme ou projeto. Algumas estrelas femininas do cinema dos anos 20 foram Louise Brooks, Clara Bow, Mary Pickford, Gloria Swanson e Marion Davies.
Outro ícone de beleza foi a dançarina e cantora Josephine Baker, apelidada de a Vênus Negra. Suas apresentações arrancavam suspiros, e ela chocou ao se apresentar com uma saia de bananas. Voltando a falar sobre a produção de roupas nos anos 20, o desenvolvimento das máquinas de costura e o preço acessível delas fez com que a confecção de roupas em casa fosse cada vez mais comum. Havia um modelo de vestido muito popular. Estamos falando do One Wear Dress. A promessa dele era que qualquer pessoa poderia fazê-lo em casa e no máximo em 1 hora. O One Wear Dress tinha uma modelagem bastante simples e de fácil entendimento. Usando a base dele, mudando os tecidos e detalhes, a mulher poderia ter infinitas possibilidades de vestidos. Apesar do interesse no futuro, o passado também esteve presente. E isso foi mais perceptível com a popularidade da Tutimania, um movimento de entusiastas do Egito Antigo. Essa febre do Egito ganhou força em 1922 após a descoberta do túmulo do faraó menino Tutankhamon por Howard Carter, um arqueólogo egiptologista britânico. A múmia de Tutankhamon e seus tesouros acenderam uma fagulha que tão logo inspirou a moda e beleza. Os olhos delineados, tal qual os antigos egípcios, se tornou tendência, bem como as pulseiras, brincos e outros acessórios inspirados na civilização egípcia. Além do Egito, outras culturas consideradas, entre aspas, exóticas, marcaram presença. O orientalismo do balé russo, que apareceu na década passada, continuou forte. Elementos da Turquia, norte da África e até mesmo o Japão também poderiam ser encontrados na moda dessa época. Roupas nos anos 20 ainda eram representadas através dos croquis. A fotografia de moda ainda não era considerada a melhor representação de roupas, e só foi ganhar força na virada para a década de 1930. Apesar das fantasias de carnaval e Halloween representarem melindrosas com as cores preto, vermelho, azul escuro e dourado, a cartela de cores dos anos 20 foi bastante colorida. O algodão permanecia sendo o principal tecido, mas dividiu o protagonismo com a viscose e o acetato. Uma moda alternativa de 1920 que merece ser mencionada é o estilo garçone. Nessa estética, as mulheres se vestiam com roupas que, na época, eram consideradas de meninos. Elas usavam calças, ternos, chapéus masculinos, sapatos masculinos, botas, gravatas. Era bastante oposto ao melindrosa, que, por sua vez, maximizava o que era considerado feminino. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, foi só um resumão para vocês sentirem o clima dos anos 20. Nós tivemos muitas coisas, não deu para citar tudo, eu não citei a moda masculina, porque a nossa série de moda masculina ainda não começou. Eu quis mesmo falar sobre a moda feminina, então realmente tem muita coisa, eu poderia citar várias outras coisas que ainda não foram citadas, poder falar de outros estilistas que, ao meu ver, também merecem destaque, mas aí ia ser um vídeo muito grande e eu prefiro fragmentar isso em partes, então eu vou criar uma playlist bem bonitinha da moda dos anos 1920. Em brevemente eu vou fazer a análise do figurino de O Cravo e a Rosa, vou aproveitar que a novela ainda tá no ar e porque tem muita gente pedindo também, e aí eu vou usar o figurino de O Cravo e a Rosa para comentar algumas outras coisas sobre o estilo da década de 1920, mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma década muito pedida. Como eu falei na introdução, é uma década que mexe muito com a imaginação das pessoas, é uma década que tem muitas produções para o audiovisual. Eu não sei, as pessoas enxergam uma grande magia. Particularmente, eu não me dou muito com 1920 por causa da silhueta, não é, pelo menos a silhueta dos meados da década, né, aquela silhueta tubular, não combina comigo. Mas assim, eu acho uma década fascinante, cheia de coisas interessantes. E é isso, me deixem nos comentários se vocês gostam dos anos 20, qual coisa você mais gosta, qual coisa você mais detesta. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @blondevenus, porque lá também posto outras coisas relacionadas à moda. E claro, se você não for inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.